galera, pessoal do canal Escola de Profetas, tudo bem com todos? Estou aqui para postar um vídeo bem legal. Hoje eu quero falar do homem feito à imagem e semelhança de Deus, do Criador, né? É um texto que as pessoas passam a vida toda, na verdade, tentando entender isso, que eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você foi feito à imagem e semelhança, significa que você tem dentro de você Deus. Você é um Deus, porque você é feito à imagem e semelhança dele. Se ele é Deus, você tem atributos dele dentro de você, né? É um texto muito poético e muito lindo, e a pessoa passa a vida toda falando isso, só que na verdade ela não entendeu ainda como que isso opera dentro dela. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero trazer aí uma porção de conhecimento para a gente entender que Deus é esse que habita dentro de mim, né? Então, em cada segmento aí tem um nome, né? O Espírito Santo que habita dentro de mim, a alma divina que habita dentro de mim, o eu interior que habita dentro de mim. Essas nomenclaturas, todas elas convergem para o texto que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa entender primeiro esse conceito para tentar entender que em todas as religiões, independente do lugar do mundo, independente de qual cultura, independente de qual rito é utilizado para conectar com esse ser superior, independente de onde estiver, todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, enquanto a gente não entender isso, e se você estiver inserido dentro de uma cultura religiosa exclusivista, Nelson, o que é uma cultura religiosa exclusivista, né? Uma cultura exclusivista é assim, né? Nós que estamos formatados dentro do nosso sistema somos os eleitos, somos o povo escolhido, somos o povo separado, somos o povo que, quando a gente confessou que a gente queria seguir naquele segmento religioso, aí Deus pegou nós, nos colocou no lugar dos eleitos, e todo o resto do mundo que não fez isso não são povo escolhido, não são a imagem e semelhança de Deus, não tem o Espírito Santo dentro deles, né? Então as doutrinas exclusivistas, elas raciocinam dessa forma: para você ser santo, você tem que participar do meu segmento religioso, né? Então, primeira coisa, né, para você entender que você foi feito à imagem e semelhança, você precisa desconstruir esse ensinamento. Esse ensinamento é doutrina humana. Esse ensinamento, você nasceu numa determinada região do mundo e você só tem na sua cabeça informações pertinentes ao que o teu avô, o teu pai, o teu tio e a comunidade te ensinou. Se você pegar um avião e for para o outro lado do mundo, você vai viver uma outra realidade espiritual, tá? E dentro da tua cabeça, você só tem informação que o teu sistema é santo e divino e te conecta com Deus. Os outros não, porque te ensinaram assim, né? Então,
Enquanto você não entender que Deus, Criador do Universo, tem propósito para todas as pessoas do mundo, independente de onde elas nasceram, você não consegue e nunca vai conseguir entender o Deus que habita dentro de você, a imagem e semelhança dele, né? Então, primeiro conceito, você precisa se libertar dos dogmas religiosos, você precisa se libertar da doutrina do medo. Nelson, o que é a doutrina do medo? A doutrina do medo é um exemplo mais clássico da doutrina do medo foi a Igreja Católica Romana no período da Inquisição. No período da Inquisição, qualquer cultura religiosa do mundo, qualquer um que andasse por aquelas terras, se em determinado momento um viajante parasse para pegar 4 pedras, construir um pequeno altar, acender uma vela e cultuar o seu Deus, para a cultura da época ele era um bruxo, mesmo que ele estivesse orando para o próprio Deus, né? Então, se ele está fora do sistema, praticando uma prática ensinada pelos seus pais, essa pessoa era presa e ela era obrigada a confessar a metodologia romana religiosa e ela era obrigada a confessar que ela rejeitava a sua ideologia. Se ela não fizesse isso, ela era queimada viva. Então, essa doutrina do medo, esse é um fato bem clássico, né? Religião faz isso com todo mundo, né? Então, os segmentos exclusivistas, a gente tem isso no judaísmo, a gente tem isso no cristianismo, que são as duas aí principais. Não vou falar do islamismo, que eu não sei se tem uma válvula de medo inserido na doutrina, que se você abandonar o Islã, você vai queimar no mármore do inferno. Não estudei isso para saber, mas com certeza no cristianismo, se você não for adepto à nossa ideologia religiosa e ao nosso Deus e a Jesus, você vai para o lago de fogo e enxofre, morrer queimado, né? Por causa do pecado. Isso é ideologia romana, Inquisição, trouxe isso para as pessoas. Então as pessoas estão na religião por causa do medo, porque elas têm medo, né? Então você nunca, dentro de um sistema desse, vai conseguir ver Deus dentro de você, a imagem e semelhança dele, porque se você não entender que Deus ama todos os seus filhos, não vai condenar ninguém, não vai queimar ninguém vivo, se você não entender isso, você nunca vai conseguir entender que você é feito a imagem e semelhança dele, né? Porque se ele é justo e se ele é amor, ele não vai queimar ninguém, né? Aí você está perguntando, mas ele deixou inscrito nas escrituras sobre o pecado, sobre o fruto que Eva e Adão comeram. Querido, interpretação de texto segundo a ideologia que os teus avós, os teus pais, os teus tios te ensinaram. Se no teu segmento interpretaram o texto que comeram uma fruta e por ter comido, né, essa fruta condenou a raça inteira, é uma interpretação do teu segmento, e aí nasceu a condenação, né? E depois vem o Salvador, Jesus, e aí ele salva as pessoas do pecado. Dentro da formatação da sua ideologia, vocês, a sua comunidade, com respeito a que é estudo, ninguém está julgando ninguém, falando para, larga disso, estou falando isso. Estou falando que o segmento interpretou o texto desse jeito, ok? Existem inúmeras outras interpretações de Adão e Eva ter comido o fruto totalmente diferente dessa formatação, né? Muitas e muitas e muitas outras, entendeu? Então, vou te dar uma palhinha aí, tá bom? Para você, por exemplo, uma ideologia, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é física, não é uma árvore que está lá em pé com as frutinhas, é uma interpretação espiritual.
Significa que, no princípio, os homens, eles tinham a ligação direta, sem interrupção, com a criação, com o Criador, e ninguém comeu fruta nenhuma. A partir do momento que o homem buscou, vou falar entre aspas, religião. O que é religião? Mecanismos de ligação diferentes. E se um desses mecanismos não fosse o mecanismo pertinente aos atributos de Deus para o homem, que conectasse ele numa forma genuína, se ele inventasse um outro mecanismo de relacionamento, ele estaria numa estrada errada. Ele estaria o quê? Inserido num contexto mal, não bom, porque ele está sendo enganado, ele não é aquilo, não é dessa forma. Então, quando ele experimenta outra coisa, ele comeu do fruto proibido e ele está condenado. Não, ele não está condenado. Ele desligou, ele desconectou. Ele está condenado a estar desconectado por ter escolhido um outro caminho. Esse outro caminho chama religião, porque inventaram um monte. Tem 50 caminhos, 6.000 caminhos, 7.000 caminhos, né? Então, enquanto o homem não entender isso, que cada caminho é um fruto do mal, não é o fruto do bem. O fruto do bem é a conexão genuína, né? É você descobrir e você narrar aí, né? Se você descobriu que você é a imagem e semelhança, você é igual a Deus. Se você é igual a Deus, você pode tudo. Você pode tudo, né? Então, caiu a ficha, o seguinte, né? Você pode tudo. Você pratica tudo, né? O que é praticar tudo? Você pode o que você quiser. A pergunta que eu faço para você: você tem controle e poder sobre todas as coisas? Você tem poder nas suas decisões de mudar as coisas? Você tem poder nas suas decisões de ter aquilo que você deseja ter, a hora que você quiser? Você tem poder de curar qualquer pessoa, a qualquer momento, a hora que você quiser? Você tem poder, como os 3 profetas, né? Entrar dentro da fornalha queimando e não se queimar? Você tem poder para fazer isso, né? Você tem poder para pedir para as águas abrir e elas abrirem? Você tem esse poder? Você tem poder de olhar para o céu e falar chove e chover? Porque se você foi feito à imagem e semelhança, você tem que ter, né? Se você não tem, e aí, como que fica? Eu sou a imagem e semelhança, mas não consigo fazer nada disso que Deus faz. Onde está a semelhança? Então tem que fazer, tá? Então, querido, esse vídeo é para a gente entender que por que ninguém faz, né? Ninguém faz. Porque ninguém descobriu o que é ser a imagem e semelhança. Simples assim. Você não descobriu ainda. Nelson, estou ficando confuso. Eu não descobri. Então eu sou o quê? Então exatamente é isso que eu vou te explicar. O que eu e você somos para não conseguir fazer tudo isso. Tá bom? Então vamos lá. Desde que a gente nasceu, quando a gente nasceu, saiu do ventre da nossa mãe, exatamente naquela fração de segundo, a gente era a imagem e semelhança de Deus e nós tínhamos poder para fazer tudo aquilo que eu narrei agora. Você podia fazer tudo isso quando você nasceu do ventre da sua mãe. Com o passar do tempo, na geração de hoje, dia após dia, você vai recebendo informações pelo que você viu e pelo que você ouviu. E você vai anexando essas informações no seu cérebro e vai construindo no seu pensamento você. Então você é aquilo que você pensa, né? Você não é aquilo que você é. Complicado? Não, eu vou esclarecer. Então você é o que você pensa, você não é aquilo que você é. Então, você fazer um exercício, você é 2 pessoas. Na psicologia chamam de ego, né? E do eu divino. A gente entendendo esse conceito, você consegue olhar
para você e ver que você é Deus à imagem e semelhança. Mas hoje ninguém consegue fazer isso. Obviamente ninguém é muito, né? Muitas pessoas conseguem, já descobriram que são a imagem e semelhança, tá? Obviamente que se você é um religioso, está dentro do segmento, todo mundo vai falar que é imagem e semelhança. A gente vive do que a gente fala, mas é só palavras. Se você é a imagem e semelhança, você tem que fazer o que Deus faz, mas ninguém consegue fazer. Então está desconectado alguma coisa aí. Para fazer, você precisa se conectar. Quando você se conecta, você é um com Deus. E você recebe todos os atributos dele para fazer todas essas coisas. E a Bíblia está cheia de pessoas conectadas que fizeram, né? Os profetas, Elias, Eliseu, Daniel, Davi, né? E tem antes dos profetas, nós vamos ter Enoque, Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo. Nós vamos ter pessoas que viviam e sabiam que elas eram pessoas da imagem e semelhança de Deus. Nos dias de hoje ninguém consegue fazer isso, porque perderam a identidade, né? Nós somos aquilo que nós pensamos, e nós só pensamos aquilo que desde que nós nascemos, nós arquivamos e temos esses arquivos, e quando a gente precisa tomar uma decisão, você precisa buscar um arquivo desse e tomar a decisão baseada no arquivo. Então nós somos um corpo, né, que pensamos aquilo que vimos e ouvimos. Nós desconectamos por causa dessas informações, que são muitas. Cada informação, você imagina que é uma vestimenta. Duas informações, duas vestimentas. Quando você nasceu à imagem e semelhança, não tinha vestimenta. Você era a imagem e semelhança. Cada informação que um homem te falou, cada coisa que você viu, cada coisa que você ouviu no mundo de hoje, coloca uma roupa em você. E uma roupa, duas roupas, 3 roupas, 4 roupas, 5 roupas, 20 roupas, 50 roupas, 100 roupas, 1000 roupas. Cada roupa dessa apagou a essência. Cada roupa é um pensamento de algo que você acha que é desse jeito. O cara que mora na Índia acha que é diferente. O cara que mora no Japão acha que é diferente. O cara que mora na China acha que é diferente. E essas roupas a gente veste sempre que a gente concorda com algo que a gente viu ou que a gente ouviu. Então você é essa roupa, né? Cada um tem uma quantidade de roupa. Alguns têm muita roupa, alguns têm pouca roupa. Quem tem pouca roupa está mais próximo da essência. Quem tem muita roupa está mais longe da essência. Nelson, o que é muita roupa? É muita informação que você recebeu diferente da essência. Isso você foi criando roupas. Se você olhar no espelho, a somatória dos seus pensamentos e das roupas que você vestiu é você, ok? Então esse é você. E existe um você que você não conhece, que é só arrancar todas as roupas, se olhar no espelho, e você vai ver você, a imagem e semelhança de Deus, né? Nelson, como que eu arranco as roupas? Primeiro, desejando. Então, o primeiro passo é desejar. Saber quem é você de verdade, o que você está fazendo nesse mundo, para que você veio, qual o seu propósito a cumprir, né? Então, quando você desejar saber isso, já é uma boa, é um bom início, um bom começo. Você está buscando o seu eu interior, você está buscando entender a parte divina que é você, né? Então isso já é um bom começo. O problema é que tem gente que não quer fazer isso porque ela está fechada com a ideologia religiosa que formatou uma roupa. Então ela está feliz com a roupa dela e ela quer viver aquilo para o resto da vida. Só que ela não vai entrar no fogo, não vai curar nenhuma pessoa de Covid,
não vai operar milagres, não vai abrir o mar, ela vive ilusão. Eu desafio, né? E as pessoas fogem. Quando você confronta que você é imagem e semelhança de Deus, mas você não tem poder para fazer nada, o seu cérebro entra em curto-circuito, conflito religioso. Por quê? Porque você é obrigado a viver a ideologia que te ensinaram, você não tem como sair dela, porque você não tem coragem, mas você quer ter poder. Por isso que a grande busca de líderes religiosos é fazer algum milagre para as outras pessoas vendo ele ser o santo, ele ganhar credibilidade da sociedade e colocarem ele no lugar mais alto daquele sistema religioso. Nós no Brasil, a gente tem obviamente a maioria cristão, né? E essa sumidade, essa divindade encarnada para o cristianismo é o Papa, é o top, é o rei, né? Quantas pessoas o Papa curou de Covid? O Papa pode entrar numa fogueira queimando? Ele vai lá acender uma fogueirinha no meio da praça do Vaticano e vai ficar em pé que nem os profetas fizeram e vai ficar queimando e nada vai acontecer com ele? O Papa vai abrir o mar? O Papa, já falei, curar não vai curar ninguém, ressuscitar muito menos. Não tem poder nenhum, só tem um cargo político, né? Não descobriu dentro dele, apesar de ele ser feito à imagem e semelhança, ele tem tanta roupa religiosa e política, que a essência divina de operar milagres desapareceu. Ele é apenas uma marionete, um fantoche cheio de poder e autoridade que não consegue pedir para uma folha desprender de uma árvore e a folha desprender, ele não consegue fazer isso. Então isso aí é o quê? A maior autoridade do cristianismo na Terra. Com o judaísmo a mesma coisa, tá? Se você pegar o sábio dos sábios, ele não consegue fazer nada. Ele só é um sábio cheio de conceitos filosóficos e religiosos dentro daquilo que ele foi inserido. Ele não sabe nada de Umbanda, ele não sabe nada de espiritismo, ele não sabe nada de xamantismo, ele não sabe nada de budismo, ele não sabe nada sobre os monges tibetanos, ele não sabe nada sobre a Madre Teresa de Calcutá, ele não sabe nada sobre líderes que passaram por esse planeta, deixaram um legado de amor. Ele não sabe nada disso, ele é sábio dos sábios. Por quê? Todos nós estamos revestidos das nossas roupas que criaram uma identidade. E você é essa identidade. Você não é você. É uma grande revelação que eu estou te fazendo. Você não é você. Você é a identidade pertinente à comunidade que você nasceu, os ensinamentos que você recebeu. Esse conjunto de informações é você. Se um dia você decidir ter acesso ao você divino, a imagem e semelhança, pega uma caixinha bem legal, né? Uma dessa aqui, ó. Pega uma caixinha assim, ó. Tudo que falaram sobre você, tudo que te ensinaram, tudo que colocaram aqui são arquivos, igual do computador. Põe tudo dentro da caixa. Vai tirando e vai pondo. Vai tirando e vai pondo. Faz esse exercício. Tá tudo aqui, tá? Aí os sem vergonha, né? Eu falo sem vergonha que é sem vergonha, né? Eles inventam jargões. Sabe que jargão que a igreja da Inquisição inventou? Aquela que matou todo mundo na fogueira em nome do amor. Ela inventou o seguinte jargão: mente vazia, oficina do diabo. Olha que profundo isso aí, né? Ela fala para você e para mim que se a gente esvaziar a mente de todas as nossas máscaras sociais, a gente tá livre. A gente não é nada, né? Aí você é Deus. Aí você é o eu divino. Só que ela fala que quando você faz isso, é oficina do diabo. Você tá vazio, você tá sem a igreja.
você está sem a ideologia religiosa, você não está debaixo da nossa cobertura espiritual, você não tem um mentor espiritual, você não tem unção espiritual, você está vazio. Aí você estando vazio, oficina do diabo. Quem vai ficar em você? O diabo. É isso que eles ensinaram. Sabe por quê? Porque tudo que é religiosidade vai na contramão da santidade, vai na contramão do divino, vai na contramão da verdade. Descobrireis a verdade e a verdade vos libertará, né? Para o cristianismo a verdade é Jesus e é verdade, é Ele. Ele veio para falar para você o que eu estou falando, né? Se limpa, tira suas vestes de santidade e coloca uma veste de verdade. Veste de santidade é o que o Papa usa, lá quando ele fica vermelhinho, com aquele chapéuzinho, parece o... não vou falar, né? Então aquele chapéuzinho, as capinhas, né? Peraí, o que Sadraque colocou de roupa para entrar na fogueira e não queimar, né? O que Moisés colocou de roupa para abrir o mar, né? O que Jesus vestia para libertar as pessoas dos problemas de depressão e síndrome do pânico que inventaram o demônio dentro da pessoa, né? Que roupa ele vestia? Tinha aquele capuzão do Papa, um monte de amuleto com bengala de ouro. Ele ia de tanguinha, ele fazia isso. Porque ele, quando ele ficou 40 anos no deserto, ele fez o exercício que eu estou convidando você a fazer. Ele foi lá porque ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia quem ele era, e ele precisava, tinha dois Jesus. Aquele Jesus, desde que nasceu até os 33 anos, recebeu um monte de informação das pessoas e formatou um Jesus. Então ele tinha consciência desse e do dele. Ele foi para o deserto para botar esse primeiro na caixa. Ele saiu do deserto, ele não lutou com diabo nenhum. Ele lutou com as máscaras sociais que colocaram nele. E ele saiu limpo para cumprir a obra e o propósito que ele tinha que cumprir. É isso que eu e você temos que fazer para a gente descobrir o eu divino que está dentro de todo mundo. Obviamente tem inúmeras literaturas, mecanismos, cada ideologia formatando um padrão, porque está todo mundo querendo descobrir o eu interior divino, né? Querido, a dica que eu deixo no vídeo, sai fora. Sai fora. De todos os livros, todas as ideologias, tudo que te falaram. Porque o que pode acontecer se você pegar um livro ou mudar para uma outra ideologia? Você vai vestir uma outra roupa. Você vai colocar mais uma. Eu passei por 5, 6, 7 religiões, eu tenho 7 roupas. E eu, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a tirar a roupa do catolicismo, a roupa do espiritismo, a roupa da umbanda, a roupa do messianismo, a roupa do judaísmo. Eu não tenho roupa nenhuma. E quando eu tirei as roupas, eu descobri que eu sou livre para pensar. Eu sendo livre para pensar, eu tenho mais probabilidade de voltar a ter uma conexão, porque eu estou sob influência de ninguém. Ninguém me influencia. E eu tenho buscado a minha jornada nessa estrada. E eu comecei a descobrir coisas maravilhosas disso aí. Quando você está fora dos sistemas, a primeira lição que você aprende, a primeira de todas, fora. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que amar todo mundo que está dentro de cada sistema religioso. Cada roupa que eu coloquei foi extremamente importante para mim, porque quando eu olho para o meu irmão na igreja católica, quando eu olho para o meu irmão no espiritismo, quando eu olho para o meu irmão na umbanda, quando eu olho para o meu irmão na igreja evangélica, quando eu olho para o meu irmão messiânico, quando eu olho para o meu irmão no judaísmo ortodoxo, eu vejo que Deus escolheu colocar cada um lá justamente para eles terem a oportunidade de entender esse processo. Para ele entender. E eles cumprem propósitos maravilhosos de Deus dentro de cada segmento religioso. Em
todos os segmentos você vai ter pessoas que emanam a luz divina que tem dentro delas com obras mais diferentes espécies. Em todos os segmentos religiosos você vai ter pessoas carregadas de máscaras sociais para buscar credibilidade das pessoas daquele sistema para serem queridas por aquele sistema. Todos os segmentos você vai ter isso, e você consegue entender que você foi colocado lá justamente para crescer espiritualmente, desenvolver essa linha de raciocínio. O que você pode fazer de bom dentro da Umbanda? O que você pode fazer de bom dentro da igreja evangélica? O que você pode fazer de bom dentro do judaísmo ortodoxo? O que você pode fazer de bom dentro do budismo? Deus que escolheu colocar você nessa família, não foi você não. Na verdade foi você, que você não lembra, né? Então, pessoal, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue devagarinho, começar a viver a imagem e semelhança de Deus, né? Você consegue entender o amor de Deus. Um Deus que não vai matar ninguém queimado de fogueira nenhuma. Um Deus que não vai matar ninguém em lago de fogo nenhum. Um Deus que não vai condenar ninguém a nada. Um Deus que ele quer simplesmente que você, ser humano, através do livre arbítrio, seja um ser à imagem e semelhança dele. Nelson, para que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele? Porque o amor de Deus é tão grande que ele decidiu colocar o amor dele no mundo material. Porque o amor dele no mundo espiritual preenche todo o universo e está tudo em equilíbrio com as forças e os atributos de Deus em todas as suas criaturas, em todas as suas criações, em todo o universo. Os atributos dele é pleno, mas ele quis manifestar ele na matéria. Nelson, então por que ele não criou já os homens puros e santos para manifestar ele na matéria? Porque Deus decidiu criar deuses. O que é isso? A Igreja Católica, o judaísmo, quando você fala criar deuses, eles associam a idolatria, né? Então, caixa de novo, né? Interpretação de texto errada. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é Deus? É. E 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, são 7 bilhões de deuses? Sim, sim. O que é um Deus? Por isso que as pessoas têm dificuldade. Outro problema da tua cultura religiosa, né? O eu sou é só ele. Deus não existe. Pronto, caiu a casa. Deus não existe? Não. Para existir, alguém tem que ter criado. Alguém criou Deus? Não. Então ele não existe. Ele é. Ele é diferente dele existe. Tudo que existe um dia alguém criou. Ele é. Deus tem nome? Não. Por que Deus não tem nome? Quem deu nome para ele? Ele tem pai e mãe? Quem dá nome às coisas é o pai e a mãe que criou aquilo. Ele não tem pai e mãe, ele não tem nome. Moisés pergunta, como é seu nome para eu falar para eles? Eu sou o que sou. Não tem nome. Quem que vai dar um nome para mim? Né? Então a gente coloca Deus, Yahvé, Jeová, Hashem. Gente, outra coisa que precisa se libertar da religião é o problema de nome. O que move o mundo espiritual é sentimento, não é nome. Né? Sentimento. A gente respeita todos os segmentos, todas as suas divindades, porque as divindades foram esses que descobriram o eu interior. Descobriram Deus dentro delas, porque num determinado período de suas vidas tiraram as roupas e deixaram um legado no mundo. O maior de todos, Jesus. Jesus. Deus encarnado. Perfeita interpretação de texto. Perfeita interpretação de texto. Deus encarnado.
Deus encarnado. Por quê? Porque ele tirou todas as vestes. Todas. Tinha nenhuma. Deus encarnado. Que é o que tem que acontecer comigo e com você. Né? Espírito Santo. Espírito de Deus. Sopro divino dentro de nós. Né? Que opera tudo. Qualquer coisa em qualquer lugar. Como Jesus fez. E eu e você fazemos isso? Não. Por quê? Máscaras sociais. Roupas espirituais. Vestimentas das informações adquiridas pelo seu sistema religioso. Canso de falar. Qual que era a religião de Daniel? Qual que era a religião de Isaías, Elias, Jeremias? Obviamente que dentro do teu segmento, né, o judaísmo vai falar que ele era da tribo, que ele era... seguia a Torá, cumpria as mitzvot, cumpria a lei, por isso que ele era, o judaísmo vai falar isso. Ah, então tá. E Enoque e Melquisedeque? Desconversa. Era antes. E Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, antes de conhecer Abraão. Desconversa, né? Pessoas divinas, né? Enoque, Noé, né? Então aí criam mecanismos, religiões. Então é assim. Então hoje no judaísmo tem Bnei Noa. Bnei Noa é a pessoa que não precisa cumprir as leis. Cumpre as 7 leis universais, ele é Bnei Noa. Mas não tem acesso aos segredos cabalísticos do judaísmo. Vocês estão entendendo as roupas que vão colocando no ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Cristianismo evangélico. Você precisa virar apóstolo, você precisa ter a unção apostólica. E quando você receber a unção apostólica, você já tirou todas as roupas e você é apóstolo de Jesus, é igual a Jesus, né? Eu vi Pedro, João curar um monte de gente, abrir mar, ressuscita, eu vi. Apóstolo, quantas pessoas você curou de Covid? Você vai entrar na fogueira e mostrar? Faz um vídeo, põe para nós no canal. Eu sou apóstolo, eu vou deixar a câmera, vou entrar dentro da fogueira, ficar 3 minutos lá, pegando fogo, aí eu saio e posto um vídeo. Quem foi feito a imagem semelhante faz isso. Já está buscando um arquivo dentro da sua ideologia religiosa para arrumar um argumento, né, contra isso. Pois é, né? Os 3 que foram para a fornalha não buscaram, entraram lá na boa, não aconteceu nada. Você é apóstolo, tem que fazer isso, tem que entrar na fornalha. Não vai entrar, tá com medo? Ah, tá com medo, né? Então, porque você tá cheio de roupa, você tá cheio de título. Teu sistema te consagrou, só que você não consegue curar ninguém. Derramar um jarro de óleo na tua cabeça não consegue curar ninguém, né? Máscara social. Você é refém do sistema que você foi inserido, né? Isso tem todos. Tem na Umbanda, tem no Espiritismo, tem no Evangélico, tem no Judaísmo, tem no Budismo, tem no Islamismo. Títulos, 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 roupas e mais roupas e mais roupas. Tá chegando um tempo que a casa vai cair. Já começou. Todas as religiões vão desaparecer diante da verdade. A luz vai iluminar. As pessoas vão entender tudo que eu estou falando. Vão tirar todas as roupas e elas vão ter um tete a tete com elas. Você vai olhar você no espelho e você vai entender que tem tudo dentro de você. Tudo. Para você operar qualquer coisa. É que a cegueira ela é tão grande que nem verdadeiro com você consegue ser por causa das quantidade de roupas e da sua religião, tá? Quando eu te confronto e pergunto, faz um milagre aí, né? Entra no fogo, entra. Curou quantas pessoas de Covid? Nenhuma. Então você está buscando uma informação que agora é uma época que não precisa mais fazer milagre, não precisa porque Jesus veio e pagou o preço e ele que fez todo negativo. Você vai ler a Bíblia, né? Ele deixou autoridade para você curar. Ele te deu poder para fazer obras maiores que a dele.
Então é você que vai fazer, não é ele. É você. Entra no fogo. Ele entra. Fazer o seguinte, o fogo vai te queimar, ainda você tem medo. Então muda o vídeo, não precisa se queimar no fogo não, anda na água. Né? Vai ter uma meia dúzia aí que arma, né? Monta, pega, ó, estude e põe ele andando. Tem os falsos profetas aí, tá cheio. Vai andar na água, cara, que nem ele, né? Ele falou, seja verdadeiro com você. Você, em João, está escrito que vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Você, não ele. Não ele. Ah, mas é em nome dele. Tudo bem, faz em nome dele. Anda na água em nome dele. Cura as pessoas de Covid em nome dele. Entra no fogo em nome dele. Tem medo? Ah, tá bom. O medo que você sentiu quando eu falei para você fazer, e você sabe que você não consegue, são as máscaras sociais, são as roupas que você vestiu. Isso chama o teu ego. É o outro de você, não é você. Então o outro de você morre de medo, porque não consegue fazer nada disso. Nelson, qual o caminho? Você confrontar você com você. Você olhar para o seu eu religioso e falar, não quero mais viver isso. Você olhar para o seu eu com os arquivos que colocaram na tua cabeça desde que você nascer e falar, não, vou sair fora, né? Vou sair fora. Tem inúmeros textos na Bíblia que fala do sair fora. Sair, sai da tua terra, sai da tua parentela. Por que tinha que sair da tua terra? Por que tinha que sair da tua parentela? Esse texto não é literal. Você sai das informações que colocaram na tua cabeça. Você sai do mundo que colocaram você, porque a hora que você sair, você tá limpo, vazio, para ver quem realmente você é sem as máscaras sociais. Aí você vai ver que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Galera, eu tô deixando esse vídeo porque a gente está entrando num tempo que a consciência das pessoas estão se expandindo, é uma energia nova que está chegando no planeta. Jesus é o comandante. Ele agora não tem mais tempo, né? Então essa luz divina vai preencher toda a Terra. E é só ligar a internet, tá todo mundo despertando. Tá todo mundo despertando. O Vaticano vai ruir. Ruir literal e ruir espiritual. Esse sistema, essa igreja que matou milhões na Inquisição, tá com os dias contados. Enganou milhões de pessoas, continua enganando. Tem meia dúzia no vídeo aí que balança a cabeça e dá um like para baixo, que ainda está inserido no sistema romano, né? Então não se livra, não liberta. Quando fala o véu rasgou, a pessoa não entendeu ainda, né? Tem uma interpretação do véu rasgou. O véu rasgou é você pegar tuas roupas espirituais, religiosas que te ensinaram a jogar fora, e agora você tem liberdade para acessar o Espírito Santo que está dentro de você, sem o que te contaram, sem o que te ensinaram, porque o Espírito Santo está dentro de você, em qualquer lugar do mundo. Só que se você só quer se comunicar com ele, né, dentro de um segmento aí que te ensinaram, e não entende que o teu irmão de um outro sistema religioso tem ele também, se você já fala, não, ele não tem, só eu tenho, pronto, o que está em você já não se manifesta. É isso que a gente precisa entender. Tá? O dia que nós entendermos que Deus ama todos os seus filhos, não escolheu ninguém. Ele pode ter pegado um grupo e delegado funções, né? Aí sim. Aí acho que até se enquadra no judaísmo. Delegado atributos, deu atributos a eles e delegou funções a eles, né? Pega o seu texto, um é orelha, outro é pé, outro é braço, outro é cabeça, outro é queixo. Então a orelha não vai querer ser nariz. Então ele deu atributos para o judeu ser orelha, mas ele deu atributos para o evangélico ser nariz. Ele deu atributos para o espírita ser queixo. Ele deu atributos para o budista ser ombro. Ninguém consegue interpretar texto dessa forma, né? Tem que ser os atributos dentro da sua ideologia. Então, deixa o véu rasgar e você entender que não é isso que te ensinaram. É universal. Deus ama todo mundo. E tem projeto para todo mundo. Então, essa sequência de vídeos que eu estou fazendo é realmente para as pessoas começarem a pensar. Milhares já estão pensando, estão entendendo.
E quando todo mundo entender o princípio do amor universal de Deus para com todas as pessoas, esse é o dia que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Um reino, um Deus, um povo. Um povo vai unificar todas as religiões, porque todo mundo vai entender que religião é um pedacinho de informação pertinente a uma cultura de um determinado lugar do planeta. E Deus é sábio. Se ele escolher alguém nascer na China, obviamente ele não vai se converter a quem nasceu na África e vice-versa, né? Então é um vídeo para você refletir, para você estudar e para você descobrir quem é você. Deixo um grande abraço, que você possa, o quanto antes, descobrir que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tudo o que você precisa está dentro de você. Grande abraço, até o próximo vídeo.